né? A gente vai lá e dá as caras, né? Faz acontecer, como diz o outro. E não dá certo, não acontece como esperava, e a consequência disso é uma frustração, uma decepção, e aí é onde muitos de nós, muitos cristãos, vão desistindo ao longo do caminho. Muitas pessoas vão se afastando do discernimento espiritual, da presença do Espírito Santo, vão esfriando, há um esfriamento no qual as pessoas passam a agir agora não mais pelo Espírito, mas pela carne. Porque a nossa inclinação é para o pecado, a nossa inclinação é para o pecado. Mas isso não define, isso não justifica os nossos erros. Porque já aprendemos a palavra, somos conhecedores da palavra. A palavra chegou aos nossos corações, a palavra alcançou as nossas vidas e ela nos transforma, ela nos purifica, ela nos redimiu. O sangue de Jesus nos lavou, nos redimindo, nos purificando nossos pecados, para que a gente não viva mais o peso da condenação. Mas não nos justifica agora viver de uma maneira indigna, de uma maneira incorreta. O próprio Paulo fala no seu livro aos Coríntios, no Romanos capítulo 5, se é justo a gente continuar pecando. É certo a gente continuar pecando, isso vai honrar o Senhor, isso vai edificar. Não, você não, porque agora você é livre, você é salvo, você vai continuar nos erros. Não há desculpa para o pecado depois que a gente sabe que nós somos culpados. Mas um preço foi pago por nós, e isso nos traz paz, mas não nos pode deixar, uma palavra bem simples, né? Mas relaxados, né? Você relaxa, já estou salvo, está tranquilo, não preciso fazer mais nada. De fato, se formos olhar com o olhar de Cristo, com a misericórdia do Senhor, de fato, para ser salvo, basta aceitar. Para ser salvo, basta crer. Depois, até tem um estudo que diz, e agora, né? Você aceitou Jesus, e agora? E agora, o que você faz com esse Jesus que você conheceu? O que você faz com essa palavra que você está aprendendo? O que você faz com a presença do Espírito Santo que agora habita em você? Qual a diferença? Como ter discernimento de tudo isso? É necessário permitir-se ser forjado, é necessário permitir-se ser tratado, curado, e isso quem vai fazer era o Senhor, não nós com as nossas próprias forças. Na luta de tentar ser perfeito, na luta da perfeição, nós vamos falhar, porque nós nunca vamos alcançar a estatura de Cristo, é impossível. Mas precisamos andar na sola dele, na poeira dele, atrás ali do mestre, olhando para o que ele está fazendo e poder imitá-lo. Os astrônomos dizem que se enviarmos um foguete em direção a Marte e estivermos a 2,5 centímetros fora da plataforma, ou seja, não tiver alinhado conforme foi calculado, 2,5 centímetros do lançamento, errarão o alvo em quase 1.500 quilômetros. Ou seja, na hora do lançamento, se tiver 2,5 milímetros fora do que foi calculado para acertar o alvo, o resultado vai ser, o planeta está aqui e a nave está passando longe. Ou seja, é necessário respeitar aquilo que foi projetado, respeitar aquilo que foi planejado. A obra de Deus, ela é perfeita, a gente não precisa reinventar ela, a gente não precisa reorganizar ela. A obra de Deus da redenção, ela é perfeita. A obra de Deus é resgatar aquele que está perdido, buscar o filho pródigo, buscar aqueles que se afastaram, buscar aqueles que estão longe dos seus caminhos, e através de Jesus, e por meio de Jesus, e única e exclusivamente por Jesus, é que podemos chegar nesse destino. Então nós não podemos errar o alvo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É Jesus falando, dizendo, olha, não tem outro jeito, não há um atalho, não há outro caminho a tomar, mas você precisa ir,
Ele é o caminho, então não se desvie do caminho. Precisamos aprender a olhar, a caminhar olhando para o foco. Precisamos caminhar olhando para a direção na qual nós vamos chegar, o nosso destino. O que nos impede muitas vezes é que ficamos olhando para trás, o que deixamos, o preço que temos que pagar. Ficamos preocupados, ansiosos com as coisas que iremos passar com essa escolha. Mas o próprio Cristo disse: olha, eu venci o mundo, vocês vão vencer. Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que havei de comer, nem de beber, nem de vestir. O Senhor cuida dos seus. É necessário crer, é necessário criar e permitir essa expectativa de que o Senhor, Ele vai nutrir, Ele vai suprir, Ele é um Deus supridor. O que precisamos? Não tirar os olhos por nem 1 centímetro daquilo que Ele começou. Imagina, a gente fala, né, a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra há de completar. Então imagina, você passa numa obra, né? Está lá o camarada construindo, o camarada já experiente, construtor há anos, fez já vários edifícios, prédios altos, vários e vários andares, e aí chega um camarada que está começando no rumo da construção, aprendendo a fazer uns cortes aqui, outro ali, botar um tijolo em cima do outro, e ele diz: tu tem certeza que tu vai fazer assim? Eu acho que ali está torto. Deixa eu te ajudar. Daí a pessoa vai lá e esse camarada vai fazer o que o outro iria fazer. Não, vai descansar, deixa que eu faço aqui. Aí quando o outro vem voltar, botar a mão na cabeça assim: o que você fez? Uma parede que era para estar aqui, ele fez ali. Uma parede que era para ser retinha, ele fez curva. Ou seja, nós não podemos mudar o plano que foi tracejado. Nós não podemos alterar a rota que foi planejada. Deus, Ele fez um plano de redenção para reconciliar o homem consigo mesmo. Não há uma outra forma, não tem outro jeito. Não tem o que a gente faça para mudar isso. Então, o que nós precisamos fazer? Cooperar. Nós cooperamos. O Senhor está fazendo, então, Senhor, deixa eu te alcançar, deixa eu te ajudar. Eu não posso fazer por Ele, mas eu posso cooperar com aquilo que Ele está fazendo. É o Senhor que transforma as vidas das pessoas. Por isso que Jesus diz para a gente cuidar, para não se tornar pedra de tropeço na vida de ninguém. Principalmente dos mais novos, daqueles que estão começando, dos pequeninos. Aqueles que estão aprendendo sobre a fé, e aí vem alguém para tentar ensinar. Mas se nem essa pessoa ainda está apropriada, se essa pessoa ainda não está apta a ensinar, o que ela vai ensinar? Então é necessário a gente compreender: eu preciso estar apto. E como eu fico apto? Como eu fico pronto? Pronto a gente nunca vai estar. A gente está em constante aperfeiçoamento. E nesse constante aperfeiçoamento nós precisamos, e é fundamental para as nossas vidas, permitir ser transformado. É necessário permitir ser moldado, para que a gente não erre. E não se frustre, porque errou uma vez. A história do menino que errou lá o cálculo, o corte das madeiras, e no fim a cerca foi ficando mais alta, né? Em vez de ficar numa horizontal, uma alinhada. O que ele foi fazer? O pai disse: ok, já identifiquei o erro, agora vai lá e corrige. Aí o menino foi lá e foi tirar madeira por madeira, prego por prego. Para quê? Para cortar a parte que precisava cortar das madeiras, e aí depois sim, colocar no lugar certo. O Senhor, Ele vai chegar às nossas vidas e Ele não vai simplesmente transformar. Ele não vai mudar do nada. Ele vai nos convidar a mudar. Ele vai nos mostrar, através da sua palavra, do seu poder e a presença do Espírito Santo em nós. E Ele vai começar a dizer assim: olha, você precisa mudar aqui. Você começa sentindo que aquilo que você está vivendo não condiz com a vontade de Deus, e aí então a obra começa, a transformação inicia,
aquilo que eu faço que desagrada a Deus, eu começo a perceber, poxa, eu não posso mais continuar, logo eu preciso me corrigir. Eu errei com uma pessoa, eu vou lá, eu oro, peço perdão ao Senhor e está tudo certo. Mas eu preciso ir lá e me reconciliar com aquela pessoa. Sabe como eu vou fazer isso? Com a minha coragem? Não, a pessoa não vai. Mas com a ousadia do Espírito Santo de Deus, que nos constrange a mudar, nos constrange a perdoar, nos constrange a reconciliar. Porque assim como nós somos reconciliados com Cristo, nós nos tornamos também agentes de reconciliação. Então, mediante essa situação, mediante esse problema, eu preciso recorrer a quem? Ao Senhor. E na total dependência dEle, eu vou até aquela situação e eu resolvo, ou então vou procurar resolver, ou vou procurar de alguma forma fazer com que aquilo que eu fiz de errado mude na minha vida. A mulher que foi pega em adultério, Jesus ele chegou diante daqueles homens que estavam preparados para apedrejar aquela mulher, estavam prontos para cumprir a lei, eles estavam certos de que aquilo era o certo, era o correto de fazer. Ou seja, eles iam estar justificados pelo que eles fizeram na lei. Só que Jesus chega diante deles e diz: olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí todos saíram um a um. E ele olha para a mulher e disse: onde estão aqueles que te acusam? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. A obra transformadora, a obra redentora de Deus, ela é perfeita. E Jesus ele veio fazer cumprir. E ele ensinou seus discípulos, e ensinaram a muitos, e que ensinaram a outros, e outros, e outros. E até então chegou a nós. Mas ela vai parar aqui em nós? Não, ela não para. A obra do Senhor, ela não para. Nós somos convidados, nós somos chamados a seguir junto com Ele, em frente com Ele. Não sozinhos, mas com Ele. Eis que eu estou convosco até o fim dos tempos, até o fim dos séculos. Por quê? Porque sozinhos nós não conseguimos nada. Então há hoje muitas pessoas que estão errando o alvo, não estão acertando com Cristo, uma vida com Cristo, não estão se identificando hoje com Cristo, porque infelizmente vivem uma religião, aceitaram uma religião para si, e dentro dessa religião elas aceitaram Deus ou Jesus, pelo menos de nome. No entanto, essas mesmas pessoas religiosas estão longe de agir como Jesus agiu. Tudo começou bem, mas aos poucos deixamos de voltar para Jesus. Talvez se fossem poucas madeiras que aquele menino tivesse que cortar, o resultado não seria tão catastrófico, né? Queria olhar no horizonte, dá uma diferencinha pouca nas madeiras. Mas ao longo do caminho, ao longo das 200 tábuas que ele precisou cortar, a diferença foi muito grande. A gente pensa, mas eu só cometi agora um erro, não vai acontecer nada. As escolhas que nós fazemos hoje vão refletir lá na frente. Daqui a 1 ano, 2, 10, quantos anos for, não se sabe. Um cálculo de 2,5 centímetros gerou 1.500 quilômetros de diferença de um planeta no alvo do lançamento daquele foguete. Então, irmãos, é tão necessário, é tão importante nós refletirmos sobre a importância de nós sempre voltarmos para aquele que é o autor da vida. Nunca, jamais desviarmos os nossos olhos daquele que é e sempre será o nosso princípio, aquilo que será o nosso modelo de vida. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Em Efésios, capítulo 4, do 1 ao 6. Diz assim: a unidade da fé. Por isso eu,
o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros, em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então não há sombra de dúvidas, a Bíblia é muito clara, só há um corpo e um só Espírito, assim como só temos uma esperança para a qual nós fomos chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então o mesmo Deus que nós servimos, é esse Deus que Paulo serviu, é esse Paulo que os discípulos conheceram através de Jesus, é esse Pai, essa autoridade, esse amor, é esse cuidado de Deus sobre nós. Jesus, ele mostrou para nós, através da sua vida, o cuidado, o amor e a missão que Deus tinha dado para ele, e ele cumpriu. A nós também é confiado algo precioso, e Paulo nos adverte, e através desse texto que ele escreve aos Efésios, e ele diz: por isso eu, prisioneiro, ainda lá preso, preocupado com a vida daqueles homens, os quais conheceram Jesus através da vida deles, ele diz: eu peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Ou seja, há uma missão, há um compromisso, há um propósito para as nossas vidas. E nós não podemos nos desviar dele. Nós não podemos errar o alvo por preocupações, ansiedade ou perfeccionismo, na tentativa de um excesso de perfeição. Porque no excesso de perfeição, muitas vezes acontece que caímos em erros e achamos: eu não sou perfeito o suficiente para servir ao Senhor. Eu não sou perfeito o suficiente para ser usado pelo Senhor. Mas eu digo para vocês que a nossa vida toda será uma consequência de um aperfeiçoamento feito pelo Senhor ao longo da nossa jornada. Todos os dias nós estamos sujeitos a erros, mas ao mesmo tempo que nós estamos sujeitos aos erros, se nós estivermos firmados, com os nossos olhos firmes no Senhor, no alvo, no foco, a sua palavra, a presença do Espírito Santo nos vai direcionar para aquilo que de fato precisamos dar importância e de fato precisamos fazer. Eu usei alguns exemplos aqui, eu coloquei, por exemplo, com relação a essa questão de muitas vezes a história mostrar que a religiosidade, pessoas religiosas tiveram boas intenções no início, mas ao longo das suas escolhas e feitos, a gente vê que se desviaram totalmente do padrão, daquilo que Jesus espera de nós. Mas alguns eles se tornaram maiores perpetuadores do caos e da guerra. Lembre-se que a maioria dos membros da máfia é conhecida por frequentar a missa no domingo e matar pessoas na segunda-feira. Quem é que já olhou esses filmes da máfia, né? Eles se diziam católicos, se diziam religiosos, mas eles iam na missa no domingo e na segunda estavam matando. Então, a gente vê Adolf Hitler, outro slide, a gente tem aí Adolf Hitler. Adolf Hitler, nos seus escritos, existem alguns textos escritos que mostram uma fé de Hitler, mas uma fé distorcida. E ele dizia algumas coisas muito interessantes. Eu coloquei aqui uma frase dele. E assim eu creio, como sempre, que o meu comportamento está de acordo com a vontade do onipotente Criador. Enquanto me mantiver de pé, serei contra o judeu, defendendo a obra do Senhor.
Assim escrevia Adolf Hitler em 1924 na sua autobiografia, o Mein Kampf. Eu coloquei uma frase só, mas tinha algumas outras frases que nesse livro ele remete a umas 20 vezes, pelo menos, o nome de Deus. Mas que Deus é esse que ele servia? Que Deus é esse que permitiu, que ele se sentiu com a permissão de matar, com a permissão de torturar pessoas? Tudo com uma desculpa que ele fez pela fé e que estava fazendo em nome de Deus. As cruzadas, antigas cruzadas, tudo em nome de Deus. Mas o que eles faziam? Eles passavam por cima das leis, eles se achavam mais do que Deus. E é onde entram os erros das religiões. Onde as pessoas chegam a um momento, a um ponto de suas vidas que elas pensam ser mais do que Deus. Um outro exemplo que eu coloquei também é de um caso que aconteceu nos Estados Unidos há muitos anos atrás. E essa fé dessas pessoas, da mesma forma que alguns líderes religiosos erram, David Koresh, ele acreditava ser profeta e viveu com seus seguidores em um conjunto habitacional particular em Waco, na proximidade de Texas. A sede do seu rancho, ou seja, o lugar onde eles viviam, chamava-se Ramo Davidiano, que foi o nome dado por eles. Esse lugar ele foi cercado pelo FBI e o resultado desse cerco foram 70 pessoas mortas e alguns policiais feridos no tiroteio. O fim foi um incêndio onde todas as pessoas morreram. E diz que nesse incêndio morreram 24 pessoas de nacionalidade britânica, 20 crianças, 2 grávidas e o David também estava lá, David Koresh, esse homem. O que levou essas pessoas a viverem isso? A criarem essas seitas, a criarem esse ideal de vida? Eles simplesmente um dia olharam para a palavra e lá no Antigo Testamento olharam algum texto e eles começaram a trabalhar na questão da volta de Cristo, ou então no ódio, na disseminação do ódio, nas guerras, nas batalhas que nós vemos ao longo da leitura bíblica. Mas nada disso justifica. Deus em nenhum momento pede isso. Que a gente sacrifique as nossas vidas por amor a Ele. Ele pede a nossa vida como sacrifício, mas é um sacrifício vivo. Não a nossa morte de carne, nossa morte física, mas a morte espiritual. Ele espera de nós mudanças de vida, e não nós pegarmos simplesmente a sua vontade e aplicarmos de forma cabal, de uma forma julgadora, condenadora, mas sim, como Ele nos amou, amar ao próximo. Como Ele nos ama, amar a nós mesmos, para que assim, aprendendo a amar, a respeitar, a cuidar, a zelar, sermos bons testemunhos da obra de Cristo, bons testemunhos do plano perfeito de Deus, de reconciliar o homem com o Pai. Então nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos manter o foco e acertar o alvo. Porque se nós não mantermos o foco para acertar o alvo, nós vamos fazer como muitas pessoas que se dizem ser moralistas. Nos tornaremos fariseus. E todo esse exemplo aponta para a mesma verdade. Há um perigo enorme em ser religioso sem voltar constantemente para Jesus. Há um perigo gigantesco se nós não nos voltarmos para Jesus. Seria interessante, eu botei essa placa de atenção ali, são advertências, né? Quando a gente vai a alguns lugares, as pessoas advertem, o piso está molhado, aqui tem choque, aqui tem isso, aqui tem veneno. Ou seja, para que ninguém vá ali, para que ninguém mexa ali, para que ninguém escorregue naquele chão. Ou seja, é uma advertência. E Paulo, ele adverte, ele chama atenção em tantas cartas que ele escreve. O próprio Jesus, ele chama a atenção dos seus discípulos. Nós também somos chamados a ter atenção. Cuidado.
Se você está percebendo que você está tendo um desvio, pare enquanto você não tenha mais condições de voltar atrás. Pare enquanto há tempo. Volte e corrija a sua caminhada com Cristo. Faça como a igreja de Éfeso, que recebeu a carta lá. Vê que você perdeu o primeiro amor. Volte e veja onde você errou. Nós precisamos cuidar para que a gente não perca o foco, o primeiro amor, o padrão das nossas vidas. E para encerrar, tem uma frase que eu escrevi aqui que a respeito da solução, né, de mantermos o foco. A solução é retroceder inteiramente a Jesus, a seus ensinamentos, ao Espírito Santo, no qual Ele vai nos ensinar. Qualquer coisa menos que isso será suficiente para você tornar-se um fariseu moderno. Mas os fariseus não erram por pouco, mas também erravam por muito, pelo exagero. O diabo, ele não quer saber de qual lado você vai descer do barco. Ele quer que você desça. Então, na sua caminhada com o Senhor, o diabo ele vai fazer de tudo para você desistir. De qual jeito, de qual forma, em qual tempo, em qual momento, para ele não importa. Ele vai fazer de tudo para você descer. Para ele importa que você desça, que você saia. Então, nós precisamos admitir que sem a presença constante de uma busca do Senhor, é impossível nós mantermos nosso padrão, manter o nosso foco. 2 Coríntios, Paulo fala, no capítulo 11, ele diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Quem é que vai julgar? É Jesus, não somos nós. Nós não estamos aqui para condenar, para julgar. Estamos aqui para ensinar, para mostrar o caminho. Mas para mostrar o caminho precisamos estar no caminho. Precisamos estar com os nossos pés firmados, convictos daquilo que escolhemos e vivemos com Cristo. Isso que Jesus realmente quer das nossas vidas, que a gente seja uma pedra de tropeço, ou pessoas que não reconhecem seus erros, suas falhas, e voltem atrás e digam: não, eu vou corrigir. E você vai lá e se submete a corrigir. Se aquele menino não se submetesse a corrigir e aquela cerca ia ficar errada, ele podia pensar assim: eu não vou arrumar, meu pai que arrume. Meu pai que arrume a bagunça que eu fiz. E é muito isso que nós estamos vivendo hoje. Os crentes, as pessoas que se dizem cristãs, que não têm um compromisso com o Senhor, que não vivem em retidão, uma vida correta diante de Deus, fazem muitas coisas que depois eles dizem: o Senhor que arrume, agora não tem mais como fazer, agora não tenho mais o que fazer, agora o Senhor que arrume. Não é assim. Eu sou o responsável pelas coisas que eu faço, porque o Senhor me ensina, o Senhor mostra o caminho, me diz como eu tenho que fazer, a sua palavra é clara. Mas se eu não vivo aquilo que de fato deve ser, e eu distorço a verdade, eu distorço o real, eu vivo um padrão de mentiras, medidas erradas, que vão gerar consequências catastróficas, consequências que eu não vou conseguir manter ou suportar. E aí eu simplesmente viro as costas, deixo do jeito que está e digo: o Senhor que se vire, Deus é que corrija, o Pai é que arrume a bagunça que eu fiz. Não é assim que funciona. Nós precisamos fazer como Davi fez na sua oração: Pai, Deus, olha para mim, olha para o meu coração, vê se tem alguma coisa de errado, alguma coisa que não é a tua vontade, que desagrada, e me corrige. Eu vou convidar vocês para a gente orar. Vamos ficar de pé. Você que está na sua casa, dizer para você a importância de nós focarmos o nosso alvo em Cristo, para que a gente não erre por alguns centímetros, para que a gente não erre o cálculo, para que a gente não erre o destino que já nos foi traçado. O plano de Deus é perfeito,
a vontade dele é perfeita. Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos salvos, somos redimidos pelo seu sangue. Mas isso não nos possibilita e não nos permite viver uma vida de um desvio padrão, desviando-nos da vontade e dos propósitos de vida que Deus tem para nós. Nada justifica. Não há mais justificação para o erro, porque Jesus tornou tudo claro. Ele diz: eis que as palavras, a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos ensinou a verdade. E por meio da verdade, nós, quando escolhemos assim viver e com o discernimento da Tua palavra, nós vamos conhecendo o Teu poder, vamos conhecendo a ação do Teu Espírito Santo, vamos conhecendo e reconhecendo as transformações do Senhor em nós, vamos sendo moldados conforme o Teu caráter, conforme a Tua palavra. Nós vamos, ó Pai, assim voltando, ó Deus, para o plano original, quando o Senhor nos fez a Tua imagem e semelhança, quando o Senhor colocou em nós, imprimiu em nós, ó Deus, o Teu amor, a Tua justiça, colocou em nós, ó Deus, atributos que eram, ó Pai, necessários para vivermos uma vida de um relacionamento contigo, Senhor. Relacionamento esse que foi, ó Deus, abortado de forma tão dura e cruel quando o pecado entrou no coração do homem. Algo que era um plano perfeito do Senhor foi, Deus, interrompido pelo pecado, pela vontade, pelos desejos, pelo prazer de um momento, Senhor. Pai, o que eu te peço é perdão, Senhor Deus, se nós temos falhado em algo que tenha, ó Deus, distorcido a Tua verdade em nós, ou se nós de alguma maneira distorcemos a Tua verdade para vivermos uma vida numa medida que nos agrade, Senhor. Muda as nossas vidas, muda a nossa perspectiva, muda a nossa visão, para que a gente possa enxergar verdadeiramente qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, Pai. Para que a gente não erre, Senhor Deus, o alvo, para que a gente não erre a medida, Senhor, e as consequências se tornem cada dia mais duras e cruéis, onde muitas pessoas não vão resistir, ó Deus, diante das suas escolhas erradas, Pai, e vão se desviar, vão sair do Teu caminho, vão desistir de viver uma vida contigo. Pai, o que nós te pedimos é, Senhor, limpa-nos, purifica-nos, guarda-nos para que a gente não desvie os nossos pés, ó Deus, do Teu caminho, para que a gente não tire os nossos olhos do foco que é Cristo, para que nós possamos manter, ó Deus, o padrão daquilo que o Senhor estipulou para nós como vida, como uma vida de um discípulo, para que nós possamos ser exemplo, que possamos ser testemunhos da Tua glória, para que possamos transmitir a Tua graça, o amor, o perdão do Senhor, por onde colocarmos a planta dos nossos pés. Portanto, Pai, perdoa-nos e nos capacita, Senhor, para que nós não venhamos a viver como pessoas que conhecemos a Tua verdade, mas carentes da Tua verdade. Pessoas que estão carentes da Tua verdade precisam do Teu despertamento, Senhor Deus. Eu te peço, desperta aqueles que estão dormindo, aqueles que estão distantes, com seus pensamentos distantes, Pai, com o foco, o olhar em outros lugares e não em Ti, e não na cruz. Pai, nos perdoa. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, a vida de cada um, ó Deus, seja aqueles que estão aqui conosco ou os que estão nos acompanhando pelas redes sociais, Pai, em nome de Jesus. Pai, nos permita viver essa vontade, esse agir do Senhor em nossas vidas e assim possamos transmitir àqueles que ainda não Te conhecem, para que também possam experimentar do Teu amor. Essa é a minha oração, Senhor Deus, com perdão dos meus pecados, para a honra e glória do Teu nome, Senhor Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão com o Espírito Santo de Deus seja com esta igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. Deus abençoe suas vidas, que a gente tenha um domingo na presença do Senhor. Você que está em sua casa, que a sua vida seja abençoada, sua casa, sua família, e que tenhamos uma semana
que possamos demonstrar o nosso amor e nosso arrependimento e a nossa gratidão a Deus. Abraço e até mais.